Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Grupo Excel. Estamos hoje aqui para tratar de um assunto muito difícil de se lidar, mas nós vamos tentar nessa noite tornar algo mais leve, de fácil compreensão para você empresário. Viemos aqui com o nosso time do departamento fiscal. Viemos aqui, pode se apresentar, pessoal? Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Eu me chamo Fábio Schnorr, eu sou consultor e auditor tributário do Grupo Excel e estamos aqui hoje para debater um pouquinho sobre o assunto de tributos. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com dois colegas de profissão aí tão interessantes, tão inteligentes. Me sinto honrado de estar aqui, né? Meu nome é Eliezer, para quem não me conhece, sou contador, tributarista, né? Estou na área aí já tem mais ou menos 9 anos. Vamos aí debater os tributos desse país. E quando a gente fala de tributo, a visão do empresário pode ser que o contador só serve realmente para fazer um imposto, né? E não é muito bem assim, como a gente já pode ver em outros episódios. Mas hoje nós vamos tratar em 3 blocos do nosso podcast. Nós vamos tratar do que está acontecendo hoje, de algumas novidades que está rolando e do futuro, o que vai vir nessa reforma tributária. Então, nós vamos estar separando nosso podcast hoje em 3 blocos. Então, hoje vamos tratar de como é hoje. Às vezes, a gente brinca, pessoal, que o empresário não sabe nem que existe mais de um regime tributário. E, na realidade, a gente tem 3 e temos o MEI também. Explica um pouquinho para nós, Fábio. Vamos começar, então, pelo MEI, né? Que é um método mais simples, né? Que é junto do Simples Nacional, né? O CIMEI, onde que a gente tem aí um faturamento anual que pode ser utilizado até 81 mil reais e está em tramitação também na Câmara já de Deputados para ser aumentado esse valor para 130 mil. Tá? Temos o Simples Nacional, que é muito conhecido e utilizado por muitos, né, empresários hoje em dia. Esse regime é utilizado para micros e pequenas empresas, né, justamente. O nome já diz, né, que é para facilitar, né, para ser simples a forma de tributar para o próprio empresário também ter um melhor entendimento. E em cima disso, todos conhecem, né, o famoso DAS. Uma coisa que eu quero sempre deixar bem claro é que muitos empresários dizem que está saindo do MEI, né, que tem bastante MEI, digamos, a porta de entrada do empreendedor brasileiro é o MEI, e fala que abriu uma ME. E, na realidade, ME, a gente fala, então tá bom, nós vamos abrir uma empresa do Simples e começamos o assunto. Só que ele fala, não é a empresa do Simples, é uma ME. E, na realidade, ele não sabe que o ME é apenas o porte. Então, ME e EPP, que é microempresa, empresa de pequeno porte, é empresas do Simples Nacional. E para ser Simples Nacional, tem que ser ME ou EPP. Não pode ser do porte normal. Muitas pessoas no dia a dia ali, contábil, confundem, né, o enquadramento ali societário do porte da empresa com a tributação, com o regime de tributação, né? É importante a gente frisar que o regime do Simples Nacional, através da Lei 123 de 2003, veio como uma forma de pagamento unificado de impostos, que é a facilitação que o Simples Nacional nos traz, né? Essa lei veio com o objetivo de simplificar a carga tributária dos impostos, fazendo com que o empresário pagasse ali, através de uma única guia, vários impostos. Ali na frente a gente vai ver, tanto na reforma tributária, que a gente vai comentar um pouco mais para frente, quanto no regime ali do lucro presumido, que vai ser comentado também, no lucro real, que dentro do nosso país a gente tem uma série de impostos que são pagos no Simples Nacional dentro da guia DAS, como o nosso colega Fábio comentou, são elencados diversos impostos, né? E vale sempre lembrar, né, o faturamento do MEI, ele pode faturar até 3 milhões e 600 mil e separar o ICMS... Do MEI não, tá? Do Simples Nacional. Do Simples Nacional, pessoal. Do Simples Nacional até 3 milhões e 600 mil e a partir disso até 4 milhões e 800, a guia do ICMS vai à parte. Então, às vezes, alguns clientes já viram, por que a minha guia do Simples Nacional está vindo o ICMS à parte? É porque a partir de 3 milhões e 600, começa a ir o ICMS à parte. E a data de vencimento do Simples Nacional, que é todo dia 20. E se o dia 20 cair no final de semana ou feriado, a data de vencimento posterga para o próximo dia útil. Vamos falar, então, de presumido e lucro real? Bom, vamos lá. O lucro presumido, o próprio nome já é bem sugestivo, né? É interessante. Que, basicamente, é quando o governo presume o teu lucro. Ele diz... Olha, se você é prestador de serviço
eu presumo que tu tem aí um lucro de 32%. Então, sobre esse 32%, que é a tua margem de lucro, a gente aplica aí as alíquotas aí de 15% e 9% de imposto de renda e contribuição social, respectivamente, né? Dentro dele ainda, diferentemente, né, da questão do Simples Nacional, onde são elencados diversos impostos numa única guia, no lucro presumido, a gente já trabalha com impostos separadamente, que aí é onde parte a diferença principal desses impostos, né? No lucro presumido, aí a gente já tem que ver necessariamente ali, né, qual que vai ser a atividade que a empresa vai trabalhar, vai alterar ali a questão da presunção, como, por exemplo, se a atividade dela for de comércio, a gente já trabalha aí com presunção na casa dos 8% para imposto de renda. For prestador de serviço, como eu já falei, casa dos 32%. E dentre isso temos o ISS, né, Imposto sobre Serviço, temos que é municipal, vale lembrar, ICMS, né? O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o PIS, o COFINS, o Imposto de Renda e a contribuição social. Basicamente, esses são aí o arroz com feijão do lucro presumido. Falando em matérias de alíquota, o ISS vai ser sempre definido ali com base na Lei 116 de 2003, que vai dizer que é de competência dos municípios legislar com base do ISS, ou seja, o município que vai mandar no regulamento do ISS. E depende muito da atividade também. Às vezes muito. Tem atividade paga 1, atividade paga 2,5, atividade paga 3, 5. Sim. E isso depende daí da atividade. Vai da quantidade ali do serviço que a prefeitura vai avaliar. E dentre ali a demanda dela, ela vai estabelecer ali a alíquota do ISS para aquele serviço. O que a gente tem que verificar são que não só o ISS, mas também existem outros impostos com suas alíquotas, né? Seguindo em frente, temos aí o PIS com 0,65%, o COFINS com 3%, e as alíquotas ali de imposto de renda e contribuição eu já tinha mencionado ali no início. Dando sequência ali à nossa ordem, vamos pular agora a falar do lucro real. Que tem muitas empresas que acreditam, tem um pensamento que no lucro real eu não vou pagar o imposto. Exatamente. Muito. A gente recebe, né, Fábio, bastante aí esse questionamento. Às vezes o cliente tem essa ânsia. Às vezes empresas que não são nem presumidos, são Simples Nacional. Muito Simples Nacional. Entram em contato com nós e dizem, Eliezer, e se eu for para o lucro real, será que eu consigo pagar menos impostos? Eu acho que eu já estou preparado para ir para lucro real, eu acho que eu já sou lucro real, eu acho que eu vou pagar menos. Muitas vezes são assediados por outros profissionais, talvez. Vá para o lucro real que você vai pagar menos impostos, mas não é bem assim que funciona, né? Lembrando, Eliezer, que essa questão é muito pelo fato da não cumulatividade, né? Que no lucro real é muito utilizado. Você pode estar utilizando de créditos, tanto das suas entradas e abater das vendas. Então, por isso que muitos empresários acreditam que sempre estando no lucro real, você vai estar num melhor benefício, vamos dizer assim. Mas não. Depende muito da estratégia da empresa, do tamanho do porte da empresa e do faturamento, né? E outra, lucro real demanda de um gerenciamento interno muito intenso. Exatamente. E a gente não é o que a gente encontra hoje no Brasil, desculpa ser franco, mas realmente sendo franco, o gerenciamento interno do pessoal, do seu time, da própria empresa, não tem gerenciamento. Estoque, meu Deus! É muito complicado, né? Hoje em dia, as empresas assim, que estão dentro do lucro real, essas empresas têm que ter minuciosamente um controle tanto dos impostos, quanto dos estoques, da parte do financeiro, da parte em geral assim, da empresa. Por quê? Porque essas empresas com um porte maior, todos os entes, tanto federais quanto os estaduais, eles vão estar em cima da empresa justamente pela complexibilidade, tá? Exatamente. Hoje a
complexibilidade tributária do nosso país, né? E a gente sempre busca assessorar os clientes nessa parte para que eles estejam assessorados, né? Né, Fábio? É isso aí. O Brasil é um dos países mais burocráticos do mundo nessa questão, tá? Então, assim, é um dos que mais paga imposto. Exatamente. Então, assim, não tem como não ser complexo a nossa tributação, né? Então, por esse fato, tanto esse ano quanto até agora 2033, vai rolar essa questão da reforma tributária, onde que o ponto de vista é tentar reduzir essa complexibilidade, principalmente não só a carga tributária. O que a gente duvida, mas a gente torce para existir, porque tem obrigação, entra obrigação para tirar aquela obrigação anterior, só que ele soma, aí tem... Antes era uma, agora vai passar a ter duas, aí vem uma terceira, que é para substituir aquelas duas. Exatamente, Matheus. Você falou de obrigações, agora eu me lembrei das obrigações acessórias, né? Que hoje todos os contadores e escritórios contábeis, eu acho que tem 100%. Tem aquele receio, né? Porque se você esquecer de mandar qualquer declaração acessória hoje que é exigida, você ganha uma multa. Então, assim, todos os escritórios têm que estar muito atento a isso e tem que estar também alinhado com seus clientes, né? Então... E também, já que nós falamos rapidinho nesse assunto das obrigações acessórias, então quero falar com você, empresário. Caso o seu contador peça para você desativar as 2 etapas do GOV, por favor, desative as 2 etapas do GOV, porque o contador tem muita dificuldade com a Receita Federal por ter criado isso, porque a gente não consegue, às vezes, entregar a obrigação, não consegue fazer procuração no ECAC para fazer o serviço, por conta dessa bendita 2 etapas do GOV. E, por favor, também providencie o certificado digital. O certificado digital, que é muito importante. Essas 2 etapas são de extrema importância. Facilita bastante a nossa vida. E entrando nessa questão de complexibilidade e também já falando de reforma tributária, temos que pensar que hoje em dia as informações, tanto de valores recebidos em contas, PIX, notas fiscais, está sendo tudo mais fiscalizado, ainda mais agora no caso, pelo fato da tecnologia estar avançando. Então essas informações estão cada vez mais sendo confrontadas e está cada vez um caminho menor para os empresários estarem sonegando. As malhas fiscal? Principalmente as malhas fiscais. Um tempo atrás, se a gente for perceber, as malhas fiscais, a gente tinha um período assim que a gente recebia vamos dizer assim, as intimações 1 ano depois, 2 anos depois, às vezes mais. Hoje não. Com a informação, hoje a gente tem a informação do erro, vamos dizer assim, às vezes em 1 mês. De um mês para o outro já tem uma informação. Depende do estado, a gente tem quase instantâneo isso. Não, e uma coisa que a gente não tinha antigamente era saber de onde que vem a fonte daquela malha. Eu passava muito trabalho disso antigamente, de ver, da onde é que veio aquilo ali. O empresário esquecia. E se tá certo também aquela cobrança. Claro. Nem sempre aquilo que está sendo cobrado pela Receita é o que é devido também pela empresa. Hoje o fisco, ele é bem claro, ele diz assim, tu tá sendo fiscalizado na maquininha da Cielo, na maquininha... por X máquina te pegou que tu recebeu tanto e tu emitiu tanto de nota. A gente já sabe a diferença. Assim, gente, a gente brinca que o contador, o fisco, ele já sabe quanto que tu teria que pagar de imposto. Ele já sabe a tua receita. Ele só quer saber se você, empresário, é fiel o suficiente para concordar com ele. Não, o Matheus foi um empresário fiel. Ele sabe, ele me disse a verdade. Agora, não, o Eliezer não. O Eliezer, ele tá tentando me passar a perna. Vamos lá cair o Eliezer na malha fiscal. É assim que funciona. Então, o fisco hoje, ele só quer saber se você é fiel. Porque a informação ele tem. Exatamente. Então, ele sabe tudo. Sim, justamente. Aproveitando sobre essa questão de obrigações acessórias que a gente estava falando, um fato muito importante que a gente até comentou no escritório, fez vídeos, foi aquela questão da e-financeira, que foi aquela declaração do que repercutiu bastante, que repercutiu bastante sobre a questão da taxação do PIX, que basicamente era nada mais, nada menos do que uma declaração que o fisco ia passar a exigir das instituições de pagamento como PagSeguro, Cielo, Rede, para que eles prestassem informações para o fisco de pagamentos feitos de PIX, justamente quando a intenção era cruzar dados, né, para ver essa questão justamente de malha fina, né? É desses dados aí que o governo está atrás, porque eles buscam não só
das pessoas jurídicas, como a gente tem pego ali, né? Mas também ir atrás de pessoas físicas que às vezes estão sonegando alguma coisa nesse sentido, né? A gente vê que atualmente a situação tributária do Brasil com certa responsabilidade ou irresponsabilidade fiscal está um pouco complicada e a gente vê que o governo está, de certa forma, bem desesperado atrás de dinheiro, né? Então, eles estão fiscalizando bem essa questão. Nessa questão ali que tu comentou sobre a financeira, vai lembrar, né, que isso era referente ao Pix, mas já existe a declaração da maquininha. Então, a maquininha já informa, né, até por isso que o Estado já sabe de qual foi a maquininha que teve o problema da malha, porque a maquininha já informa que naquela maquininha passou, que o Fábio pagou R$15 na maquininha. Então, a maquininha já informa. Então, essa questão era só uma questão do Pix. E é importante a gente lembrar também que a nossa chave Pix, toda a chave Pix, a sua, a minha, a do Fábio, elas estão registradas no nosso CPF lá dentro do Banco Central. E o Banco Central é um órgão registrado no Executivo, ou seja, está filiado ali ao governo, está suscetível ao governo. Então, caso o governo sinta necessidade de pegar alguma daquelas informações, ele consegue, ele tem acesso, o governo sabe quanto a gente recebe em Pix, entendeu? A questão daí financeira seria apenas para cruzar dados para facilitar a vida. Mas assim, se por acaso eles precisassem saber desses recebimentos, eles têm tudo. Acesso. Eles já sabem tudo. Já que nós estamos já tocando sobre o segundo bloco, digamos assim, de algumas atualidades, né? O que está acontecendo hoje, né? O que pode estar mudando, o que já mudou, o que tem rumores que vai mudar. Até uma coisa que o Fábio já comentou é na questão do MEI, que hoje o faturamento do MEI é 81, mas já está em trâmite. Tem alguns projetos, né? Tem um projeto de 120, tem um projeto de 144, corrigido. Além disso, né? Tem o MEI do caminhoneiro, que é bom também mencionar, né? Que você, caminhoneiro, tem o MEI do caminhoneiro que o limite anual é 250 mil, não é o 81, então para você caminhoneiro tem essa vantagem, mas também a taxinha do MEI aumenta um pouquinho, mas só valendo relembrar essa parte. E algumas atualidades que nós temos hoje no Brasil, que está acontecendo de alguns rumores, um deles é a questão do imposto de renda de ser isento de 5 mil, mas ainda não tem nada definido. Outra questão é a taxação dos dividendos. A taxação do lucros e dividendos, né? Que está com uma discussão bem forte aí, vinda já há alguns dias, né? Sempre foi, né? Essa sempre foi. O governo quer arrecadar? E, cara, se isso aí vir a aprovar, a tendência é que tenha um bom valor aí arrecadado, né? Acredito eu que no momento não vai ser aprovado, né? Mas... digamos assim, o empresário já pagou o imposto sobre a presunção, né? Já pagou imposto dentro sobre da empresa, né? Já pagou. Agora, digamos assim, a parte dele, o lucro da empresa que poderia vir para o bolso do empresário, que no caso isento, que hoje é isento, que já foi pago na empresa, o lucro, que por isso se chama lucro. Agora, do lucro, quer também ser cobrado, que é o dividendo, vai ser cobrado também. Tem rumores, tem projetos. Então... isso é uma coisa engraçada, é até interessante comentar com o meu colega Fábio. É que em outros países, né, enquanto o dinheiro ele tá na empresa, é o inverso do que é aqui, entendeu? Totalmente. Enquanto o dinheiro tá na empresa, ele é isento. Ou seja, ele tá gerando empregos, esse dinheiro tá fazendo a empresa crescer? Tá fazendo a economia do país girar. Gira a economia. Ele tá produzindo carros, tá produzindo casas, tá produzindo equipamentos. Então, enquanto tá dentro da empresa, esse dinheiro é isento. Só quando é tributado, quando é passado para o sócio, aí e daí tributa lucros e dividendos. Se aqui no Brasil também fosse isento dentro da empresa, aí eu concordo que... Aí a gente concordaria. De cobrar. Agora, nós temos uma carga tributária altíssima, tudo que tu compra, tu paga, tu compra um carro, 60% do valor do carro é imposto, ainda tem IPVA, tem seguro obrigatório, um monte de coisa. Mas não, agora tudo é um assunto bem peculiar, que merece realmente um carinho, uma atenção de não só os contadores, mas empresários, porque isso reflete totalmente a você. Exatamente. Outros assuntos que estão hoje repercutindo, nós temos algumas PECs que estão repercutindo, algumas já caíram. Então, o problema dessa questão é que vira muito. Então, hoje é uma coisa, aí repercute
a gente repercute pela nação, né? A gente sempre fala que a voz do povo é a voz de Deus, porque a nação, a voz é soberana, o povo é soberano. E às vezes o povo não tem até um entendimento disso, que se realmente ir para cima, algumas coisas podem cair, igual já caiu algumas questões. Mas temos as fiscalizações digitais, que nós já tratamos. Já temos a questão das malhas fiscais, que já foi tratada. Temos Big Data. Temos vários assuntos que estão acontecendo hoje no nosso Brasil. E também um desses assuntos é a nossa reforma tributária, que vai ter o período de transição daqui a pouquinho, batendo na nossa porta já. Que agora já saiu, né? Na verdade, já faz uns meses, né? Que é a Lei Complementar 214 de 2015. Já foi sancionada. Então, assim, o que seria isso? É a troca de alguns impostos que a gente paga hoje por outros, que seriam a troca do IPI, PIS, COFINS, ICMS e o ISS, pela troca do IBS e do CBS. E também tem o imposto seletivo, né, que é o IS. Então, assim, a grande mudança da reforma é unificar todos esses impostos, né, e dar uma menor carga tributária para as empresas. Essa é a ideia. É o que estão vendendo, né? Essa é a ideia. É igual aqueles videozinhos, expectativa e realidade. Só que, o que acontece? Eu até estava conversando com o Elias até dias atrás, a contabilidade vai ter que estar muito atenta, não só na questão de impostos, vamos dizer assim, vai ter que estar abraçada com o empresário no modo de gestão. Porque isso vai influenciar não só na parte de pagamento de impostos, isso vai influenciar na parte de custo financeiro, vai influenciar nas tuas compras, vai influenciar em praticamente toda a operação da sua empresa, entendeu? Então, assim, tem que, a partir, o quanto antes, vamos dizer agora, porque isso aqui já está... Já estamos atrasados, já estamos no segundo tempo, digamos assim, já estamos no segundo tempo do jogo. Começando a partir já desse mês passado, já a movimentação para que empresas já comecem, para não começar lá na frente ou lá em janeiro, vamos supor, e daqui a pouco está perdendo créditos de impostos que poderiam se beneficiar para até 2033. Né? Isso é como eu tenho comentado com o Fábio. Hoje, a forma de recolhimento de impostos no Brasil, de certa forma, é descentralizada. Ou seja, vamos falar de impostos, por exemplo, como eu falei do ISS, Imposto de Competência Municipal. Cada município legisla o seu ISS. Cada município tem o seu sistema emissor de notas para o ISS. Cada município vai ter uma tratativa com o ISS. Um vencimento. Cada município vai ter um vencimento. Após a reforma tributária, o ISS e o ICMS vão se transformar no IBS. E vai ser uma forma mais centralizada, mais unificada. Exatamente. Entendeu? Onde vai ter, até onde se sabe, um padrão de nota nacional. Digamos assim, a expectativa está alta. Exatamente. Tá alta. É de padronização do sistema tributário. Hoje a complexidade se dá devido a ter muitas normas, muitas legislações, como diz o ditado, muito cacique para pouco índio. É isso mesmo. Entendeu? Então, a ideia é a gente dizer assim, cidades, vocês vão arrecadar os impostos de vocês, estados, vocês vão arrecadar os impostos de vocês. Só que a organização, quem vai organizar somos nós, governo federal. A estrutura organizacional da coisa toda vai ser uma organização, um padrão nacional. Ou seja, a mesma legislação vai ser para Balneário, para Itajaí, para Itapema, para Santa Catarina, para o Paraná. Para outro estado, e o que vai mudar vai ser as alíquotas. Uma vai ter alíquota X, outra vai ter alíquota Y, município vai ter alíquota X, município vai ter alíquota Y, mas basicamente a estrutura vai ser a mesma. Então vai facilitar a vida, vai diminuir a burocracia. Não vejo muita redução de impostos, mas existem mecanismos dentro das PECs, tá? Inclusive tem a 45.219, a 45 de 2019 e a 110 de 2019. Existem mecanismos dentro das PECs que eles servem para travar
caso a carga efetiva seja muito alta com base no nosso produto interno bruto. Ou seja, se chegar a X% do nosso produto interno bruto, existe esse trecho da lei que serve para travar essa questão da reforma. E lembrando que o imposto, a princípio, ele será feito por fora, né? Tu vai ter no período de transição, né, 2026, que é o período de teste, vai começar, né, para você que não sabe, a reforma tributária, digamos assim, vai começar um período de teste agora em 2026, então vai ter que ser calculado os dois. Os dois, às vezes o empresário acha que não... De início vai começar com o IBS e CBS sendo feito os dois junto com os outros impostos, né, na implementação. E o imposto, que nem eu ia dar um exemplo, né, que é feito por fora, a gente começa com o custo da mercadoria, você vai aplicar sua margem de lucro, certo? E em cima desse valor você tem o valor total que você vai tributar. Aí é aquela alíquota em cima do valor do produto, tá? Isso facilitou muito a nossa vida, né? Porque ficava um rolo, o empresário ficava indeciso, Eliezer é por dentro, o cálculo é por fora, como é que funciona? Hoje em dia já fica de uma forma mais fácil, acho que com essa novidade é uma das que vem para somar, né? Lembrando, né, que a gente sempre brinca, vou sempre frisar isso, né? Expectativa é realidade. Então, nesse primeiro momento, 2026, a gente acredita que vai ter bastante complicações, porque, querendo ou não, a gente vai estar calculando dois impostos e não vai estar para o empresário, no momento de transição, o empresário com dúvidas, assustado, que às vezes vai aumentar muito o imposto dele, vai ficar com dúvida, aumentar o fornecedor. Então, realmente, o que vem por aí, acho que só o tempo dirá. Sim, tem muitos treinamentos, muitos estudos que a gente tem feito. A gente tem visto contadores de renome falando de impostos famosos, como, por exemplo, IPVA, para a gente ver como é que vai ficar essa questão, entendeu? Coisas polêmicas, entendeu? Eu ainda estava comentando hoje com o Fábio. Meu Deus, Fábio, IPVA é um imposto muito polêmico, porque... o certo era a gente pagar uma vez. Se tu for ver, por exemplo, o ITBI. Tu comprou uma casa, tu paga o ITBI uma vez. Uma vez. Agora o IPVA... todo ano. Tu paga todo ano, mas tu não comprou um carro novo todo ano. Tu tá pagando o IPVA de novo? Isso não é justo, entendeu? Então, como é que vai funcionar a partir desse momento? Tem muita coisa que essa reforma... tem que abranger, e às vezes as pessoas não estão dando importância para um assunto que, meu Deus, é um assunto que vai mudar totalmente o que a gente conhece hoje. Realmente, a gente pegar o que a gente conhece hoje, deixar aqui de cantinho, pronto, deixei ali o que eu conheço hoje. Vamos começar, digamos assim, uma vida nova. Então, tudo que tu tem, o empresário hoje tem calculado de margem de lucro, a contabilidade gerencial dele... mudou. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Às vezes o empresário pode achar que está no lucro, ganhando lucro, e na realidade, quando chega aí, se assusta. Lembrando que muitos setores terão impacto sobre isso, né? Uns vão ter os impactos bons. Uns, né, vão ter bons. Também não tem que vão se beneficiar de alguns créditos, né? Pela cumulatividade, né? E o setor principal, né? Que são os prestadores de serviço, pode sofrer aí bem mais por causa da carga efetiva, né? Que pode aumentar. Né? Exatamente. Então, acredito eu que o principal setor, né, que vai ser bastante afetado aí são os prestadores de serviço, tá? Até pelo fato dessa carga tributária da alíquota, né? Exatamente. Acho que parte assim dos mais fracos em si, né? Porque a gente sempre tem aquele pensamento que eu ainda estava comentando hoje à tarde contigo, Fábio, que a parte empresarial mais forte, eles têm como repassar esse custo, entendeu? Tributário, né? O meu produto encareceu por causa do imposto. Eu aumento o valor do meu produto. Agora, por exemplo, o pequeno ele já compra caro. Ele começa a ter uma dificuldade em vender. O grande manda no mercado. Ele consegue aumentar o preço, ele consegue abaixar o preço, ele dá um jeito. O pequeno já começa a passar. Então, a gente vai ver uma série aí de diferenças, né? Que talvez aumentem, talvez diminuam. A gente tem que ver na prática como é que vai funcionar a reforma, né? A gente vê aí
que a gente estudou bastante. Eu não era vivo na época, né? Mas a gente estudou bastante na faculdade. Após 76, o nosso Código Tributário, que é o que vigora atualmente, né? Como é que foi a implementação. E a gente vai ver na prática como é que vai ser a implantação desse nosso hoje, né? E como tu falou, na faculdade a gente aprendeu bastante como é que foi essa, digamos assim, até na faculdade da contabilidade de história, digamos assim, né? Na história da contabilidade, como é que foi essa transição. E pelo menos na minha parte, meus professores falaram que foi bem difícil. Foi um momento assim de bastante terror, dificuldade para com o empresário, para a contabilidade, para com a receita. Então por isso que a gente fala, expectativa e realidade é outra coisa. Porque as pessoas, né, digamos assim, os 45 mais já passaram por isso. Então eles já sabem que vem, pode ter uma ideia. Agora, o pessoal 45 menos, aí é outra história. Mas assim, vamos levar em consideração que hoje a gente tem a IA. E isso facilita muito a vida tanto dos empresários quanto dos contadores. Exatamente. Então, assim, para todo mundo que ainda não está utilizando a IA hoje, tem que começar a utilizar, porque senão vai começar a ficar para trás. Infelizmente. Eu tenho que começar a agregar isso ao seu trabalho. Então... Sim. O profissional contador hoje, ele tem que fazer o uso da IA. Ela passa a se tornar indispensável a partir do momento de que ela faz uma análise de dados muito mais rápido do que qualquer ser humano. E ele tá ali, consulta todos os NCMs ali pra gente, e então facilita muito o nosso trabalho, faz com que o que antes a gente faria em uma manhã, uma empresa, a gente consegue fazer 30 empresas numa manhã, deixa o serviço muito mais fácil, muito mais ágil, não só na questão das análises em si, como na elaboração dos relatórios e tal, né? Claro que a gente sempre trabalha revisando o nosso trabalho, sempre com a segurança, porque parece que a gente não consegue confiar 100% naquilo ali. Mas a gente, por mais que revise, né? A gente sempre trabalha de olho naquilo ali, né? Fechou, pessoal? Então eu imagino então que esse aqui foi o nosso podcast de hoje. Agradecer a você que estava aqui conosco hoje. Agradecer vocês dois que estiveram aqui com a gente hoje, embalando nesse desafio, digamos assim. Pode deixar os agradecimentos, se quiser falar alguma coisa, complementa. Matheus, eu que agradeço. Minha primeira vez no podcast. Tô um pouquinho nervoso. Meu Deus do céu, é uma tremedeira então? Nem me fala, tremendo tudo. Mas, brincadeiras à parte, eu agradeço ao Grupo Excel por todo o suporte aí e apoio, né? E a todos os empresários, né, que estão com dúvidas, que precisam de ajuda, pode entrar em contato conosco, nós vamos estar ali de braços abertos para atender da melhor forma possível, tá bom? Bom, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. É sempre importante a gente estar aqui conversando, debatendo, né? Gosto sempre de dividir novas ideias, estudar sobre o tema. Gostaria de destacar que a reforma tributária vai ser, sim, um avanço, na minha opinião, né? A questão de desburocratizar ali. E que a gente deve cada vez se atualizar mais, né? No nosso setor, importante, como o Fábio falou, a questão das IAs. Agradeço aí a oportunidade, não só ao Matheus, quanto ao Grupo Excel aí pela oportunidade. Então, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado nós neste dia. Agradeço imensamente a sua atenção, a sua pontualidade. Por favor, curta, compartilha com quem você acha que pode ser interessante esse conteúdo, tá? Nessa parte do fiscal. E também vale lembrar que nós temos aqui no canal várias outras aulas. Nós temos contabilidade, nós temos RH, societário, abertura de empresa. Então, dá uma olhadinha então nos nossos podcasts, tá bom? Abração, tchau, tchau.